Sejam bem-vindos para o A Música Black Sabbath. Na cidade de Ashton, distrito de Birmingham, viviam 4 jovens que viriam a ter o mesmo propósito, ter uma banda e viver disso. John Osborne, ou melhor, Ozzy Osbourne, sempre foi chamado de Ozzy. Ele acredita que era um apelido para Osbourne. E antes de completar 18 anos, ele já tinha sido preso por roubo. Ele acabou cometendo alguns pequenos furtos, mas sempre se dava mal. Seja por confundir roupas com babadores de bebê, ou por usar uma luva com um furo no dedão, deixando suas digitais espalhadas. Com isso, o Ozzy foi pego e condenado a pagar uma multa, ou então ele iria para prisão. Mas acontece que ele não tinha esse dinheiro e o pai dele disse que ele ia ter de aprender a lição. Por outro lado, a família de Tony Iommi, que era de origem italiana, em Ashton sua mãe comandava um comérciozinho local e seu pai fazia serviços de carpintaria. Tony acabou ganhando uma cicatriz em seu lábio superior, assim deixando aquele bigode característico crescer para cobri-la. Tony e Ozzy se conheceram no colegial. Tony era um ano mais velho e conhecidos por todos por tocar guitarra. Além de ser um cara grande e bonitão, todo mundo gostava dele e também ninguém conseguia derrubá-lo numa briga. Voltando para a história do Ozzy, ele foi para a prisão e acabou aprendendo a sua lição. Porém, ele ainda se sentia insatisfeito. Então seu pai comprou um sistema de PA para ele cantar, afinal o rapaz queria ser um cantor. E depois ele decidiu colocar um anúncio dizendo que estava procurando uma banda. Ozzy Zig Needs a Gig. Até que um dia Geezer Butler bateu em sua porta. Agora vamos falar sobre o lendário baixista do Black Sabbath. Ele era um cara que nunca falava palavrões, amava literatura e via lendo sobre civilizações antigas, misticismo e histórias de guerra. Um cara realmente inteligente. Então Ozzy se juntou a ele e a sua banda Harebreed. E ele e Ozzy estavam insatisfeitos com a banda, até que a banda acabou e Geezer subiu de patente no seu emprego. Do outro lado da história, o Tony conheceu o baterista Bill Ward. Bill perguntou qual equipamento que o Tony tinha e eles acabaram se tornando amigos e tocando juntos. Uma banda chamada Mythology. Até que um certo dia alguém bateu na porta do Ozzy de novo. E eram 2 caras cabeludos de bigode que pareciam até mendigos. Até que Ozzy e Tony se reconheceram da época do colegial. E Tony decidiu que não valia a pena montar uma banda com um palhaço da escola. Porém Ozzy olhou para a mão de Tony e viu uma coisa estranha. Ele não tinha mais a ponta dos dedos. Então eles começaram a conversar. Fato é que Tony trabalhava como um aprendiz de metalúrgico e ele estava prestes a largar o seu emprego para fazer uma turnê pela Europa. It was my last day at work. They put me on a huge machine, a massive thing. And I didn't know how to work it. As I was pushing the metal into the machine, it came down with such a force, and bang, and it just trapped my fingers. I could never play again. The manager from the factory came to visit me, and then he told me the story, of course, about Django Reinhardt, who had lost his fingers, for the fire. That I got a washing up bottle, and I melted it down into a ball, and then I'd sit there with this big ball on my finger of plastic. I came up with another sound by tuning the guitar down. Ozzy chamou Geezer para tocar baixo e eles já estavam se chamando de The Polka Tulk Blues Band. A ideia de Ozzy ao se deparar com um frasco de talco que sua mãe usava, chamado de Polka Tulk. Mas a banda também passou a não gostar mais do nome e começaram a se chamar de Earth, onde eles tinham um som característico de uma banda de blues. Finalmente eles lançaram um EP em 69, com 4 músicas demo e 2 músicos no teclado e no trompete. Porém os 2 músicos saíram da banda e eles começaram a soar mais pesado. Só que eles acabaram sendo confundidos com outra banda que também se chamava Earth. Só que essa outra banda tocava as músicas da rádio, algo como California Dreaming. E de repente aqueles caras todo cabeludo, parecendo mendigos, não tinham nem como se vestir, as roupas rasgadas,
tocando aquele heavy metal pesado com letras de guerra, o dono do local ficou louco. Então uma vez eles estavam ensaiando de frente para um cinema e eles perceberam que filme de terror fazia muito sucesso. As filas dos filmes davam voltas no quarteirão e eles começaram a pensar: se as pessoas pagavam para ver o filme e sentir medo, por que elas não pagariam para ouvir a música e sentir medo? Então decidiram a se chamar Black Sabbath devido a um filme clássico de terror. O primeiro álbum dele deu origem ao heavy metal que conhecemos. Black Sabbath foi o nome da banda, o nome do primeiro álbum e o nome da primeira faixa do álbum. O álbum foi surpreendentemente gravado em um dia. Afinal, eles pensavam que ia levar um dia para gravar e um dia para mixar. Fizeram um cover de duas músicas, Evil Woman, que foi a pedido da gravadora para ser lançada como um single, e Warning. E quem já ouviu esse disco sabe que ele é um verdadeiro clássico. Nas composições eram basicamente assim: o Ozzy cantarolava alguma melodia, o Tony Iommi criava um riff e as frases de guitarra em cima disso, o Geezer escrevia as letras das músicas e o Bill Ward controlava o tempo e o ritmo com a bateria. Por exemplo, na música Nib tem esse nome por causa de uma piada interna, porque a barba de Bill se parecia com a ponta de uma caneta. E Geezer poderia muito bem compor uma música sobre um casal de namorados e por aí vai, falando que o amor é lindo, mas o cara curtia muito mitologia, vivia lendo relatos sobre guerras históricas. Então não poderia ser uma música comum, poderia até ser uma música de amor, mas no caso o cara que se apaixona pela menina é um demônio. Legal, né? Algumas pessoas saíam correndo dos shows por causa das letras da música. Foi na Inglaterra que eles gravaram seu segundo álbum. Esse álbum precisava ser bom para dar um up na popularidade do Black Sabbath. A primeira música do álbum era nada mais nada menos que War Pigs, e esse iria ser o nome do álbum. Só que eles não tinham músicas suficientes para esse álbum. Então eles decidiram compor mais uma e boom! Todo mundo percebeu que a nova música tinha outra pegada, tinha muita chance de fazer sucesso. E eles mudaram o nome do álbum de War Pigs para Paranoid para potencializar as vendas. Embora ficava algo confuso ver o nome do disco Paranoid e um monte de guerreiro rosa com espadas. Esse é o disco mais bem sucedido da história da banda e, na opinião de muitos, o melhor álbum da banda, inclusive na minha. Você já deve ter ouvido também o riff de Iron Man. Em 71, o terceiro disco, Master of Reality, com a tosse de Tommy no começo de Sweet Leaf, gravado também em Londres, na Inglaterra. Tony e Geezer tocam com seus instrumentos afinados um tom e meio abaixo. Já além de soar bem mais grave, também facilitava para que Tony pegasse no instrumento. Após vender 2 milhões de cópias, o álbum ganhou dupla platina. Em 72 eles lançaram seu quarto álbum. Afinal, eles só faziam ligar para o escritório e pedir dinheiro, ou uma casa para morar, carro, roupas. Mas sem perceber, o dinheiro estava sendo todo desviado. E é claro, o consumo de drogas já estava passando do limite. Tanto é que eles queriam colocar o nome do quarto álbum de Snowblind em homenagem à cocaína.
A música Supernaut, por exemplo, eles estavam completamente cheirados. E eles dizem até hoje que conseguem perceber o ânimo da banda nessa música. Inclusive, eles fizeram até uma dedicatória no álbum. Gostaríamos de agradecer à empresa Coca-Cola. Para o próximo álbum, eles decidiram ir para uma mansão mal assombrada. E eles disseram que não conseguiram dormir uma noite ali. Afinal, todo mundo ficava se assustando. E o estúdio deles era no calabouço. Só que Tony não conseguia criar nada na guitarra. Ele sempre vinha compondo riffs melhores do que os outros e ia se inventando. Porém, ele simplesmente não conseguia gravar nada, ele estava travado. Até que um dia ele pegou a guitarra e gravou esse riff inesquecível. E todo o seu bloqueio acabou. Nesse álbum tem um monte de música pancada. Tem também a Killing Yourself to Live, que foi uma luta sobre a banda nos tribunais. Lembra que estavam roubando o dinheiro deles, estavam fazendo shows apenas para pagar os advogados e não estavam ganhando nada com isso. O álbum chegou em 4º lugar na Inglaterra e em 11º nos Estados Unidos. E como muitos dizem, foi o último álbum realmente bom do Black Sabbath. O próprio Ozzy diz isso, e eu tenho que concordar. Sabotage é o 6º álbum deles. É um álbum bom, mas o Black Sabbath mudou muito. Estavam experimentando até demais e cada vez se tornavam cada vez mais pop. Mas para não falar, por exemplo, que o álbum não tem coisas boas, tem a música Holy in the Sky, uma puta música. E o nome do álbum era Sabotage porque eles se sentiam sabotados com tudo que estava acontecendo. Inclusive, eles tiveram até que lançar uma coletânea para reparar os custos. Indignados, o nome dessa coletânea era Nós Vendemos Nossa Alma para o Rock and Roll. Em 76, no Technical Ecstasy, ia tudo de mal a pior. Embora tinha a estreia de Bill Ward cantando uma música que ele tinha composto, já no estúdio Tony falavam que eles precisavam soar mais como Foreigner e como Queen. E após a turnê, o Ozzy ficou puto e saiu da banda. E ele estava até pensando em lançar um álbum solo chamado Blizzard of Oz. Isso te lembra alguma coisa? Em 78 acabou sendo lançado o último álbum com o Ozzy no Black Sabbath, o Never Say Die. Depois disso, os caras, ou então, como alguns dizem, só mesmo o Tony Iommi, colocou o Ozzy para fora da banda pois ele estava incontrolável com o uso de drogas. Embora o próprio Ozzy disse que isso não é motivo, afinal todo mundo da banda se drogava. E foi isso aí, o álbum também não é tido como um bom álbum, mas pelo menos a música Never Say Die é uma música legal, ou eu acho. E agora, pessoal, esse vídeo tem dois rumos. Acho que uma parte de vocês já sabem o que aconteceu depois disso. O Ozzy começou a carreira solo dele e foi uma carreira solo muito bem sucedida. E o Black Sabbath pegou Ronnie James Dio para ser o novo vocalista da banda. Então vai ser assim. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. O primeiro é esse que vocês estão assistindo, o Black Sabbath com o Ozzy nos vocais. O segundo vai ser o Black Sabbath com o Dio nos vocais. E o terceiro vai ser sobre a carreira solo do Ozzy. Mas vamos avançar 32 anos no futuro agora. A banda estava planejando um retorno da formação original e também fazer um novo álbum. Porém, Tony Iommi foi diagnosticado com câncer
Depois disso ele se recuperou e o problema agora foi o Bill. Ele disse que os termos do contrato eram injustos para ele. Então a banda voltou, lançou o álbum 13 e a bateria foi gravada pelo baterista do Rage Against the Machine, o Brad Wilk. A banda pegou faixas do álbum que não foi utilizada e lançaram um EP chamado O Fim. E no dia 4 de fevereiro de 2017 eles acabaram realizando o último show do Black Sabbath na sua cidade natal, onde tudo começou. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe a minha voz assim, porque eu estou doente. Desculpe também o tempo que eu levei para gravar o vídeo. Fazem eu acho que 2 meses desde o último vídeo que eu gravei do Belchior. Mas podem ficar tranquilos que agora vamos ver se eu consigo colocar vídeo todos os dias no canal. Então é isso, vai sair a música Black Sabbath com o Dio e vai sair a música Ozzy Osbourne. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem ver os próximos vídeos do canal, se inscrevam, deixem aquele like porque isso ajuda muito. Para você pode não fazer diferença, mas para mim ajuda bastante na divulgação do vídeo. Então deixa esse like aí, cara. E eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui embaixo. Qualquer coisa vocês podem conversar comigo. Então, forte abraço e até mais. Tchau.